E aí, gente, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né? Na correria, falta de tempo realmente está bem difícil. Mas hoje consegui um tempinho e, claro, aproveitei ele especialmente para vocês para gravar sobre um dos últimos livros que eu li recentemente agora, é o Quincas Borba. Gente, Quincas, na verdade, é um clássico da literatura nacional, escrito pelo maravilhoso Machado de Assis, autor de obras como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Forma, assim, na minha opinião, o trio de obras realistas do Machado de forma, assim, excepcional e principal. Também sou muito fã do romance Helena, que é da era romântica do Machado, que também aí vale a pena a leitura, e logo aí eu faço uma resenha para vocês. Gente, vou falar um pouquinho sobre esse livro. Ele é um livro lá de 1892, faz tempo, 1892, século XIX. O nome Quincas Borba, ele faz relação ao personagem, homem e ser humano Quincas Borba, mas também ao cão dele, chamado Quincas Borba. Ele tem um cachorro, um cão, e ele deu um nome ao animal igual ao nome dele, tá? Porque caso ele morresse, o cão permaneceria aí com o seu nome aí para mais um bom tempo, né? O Quincas, que já aparece em Memórias Póstumas do Brás Cubas, inclusive, tem umas ideias bem malucas, e ele é muito amigo do Rubião, né? Na verdade, um dos seus únicos amigos é o Rubião, ali no começo da história, inclusive, deste livro. E o Quincas, logo no início da história, ele acaba falecendo e ele deixa toda a sua fortuna, que não era pouca, para o seu amigo Rubião. Porém, o Rubião só pode ficar com a fortuna, um bom dinheiro para a época, e propriedades e tudo mais, se ele cuidar do Quincas Borba cachorro. Quincas Borba morreu, deixou um testamento, e o Rubião só poderia usufruir de seus bens, de toda a sua fortuna, a partir da herança, se cuidasse do cachorro Quincas Borba. O Rubião, que já havia até dado o Quincas para uma comadre dele, corre para buscar o cachorro. Né? Afinal de contas, ele quer toda a fortuna, então obviamente que ele não vai deixar aí a fortuna desaparecer por causa do cachorro. E aí ele passa a acolher o Quincas. E ele decide sair de Barbacena, Minas Gerais, onde ele mora, para residir na capital do país à época, que é o Rio de Janeiro. E aí ele vai para lá. No caminho, e aí tem neste livro, que é uma coleção de vários livros clássicos que eu tenho, de obras completas, tem até aqui a imagem de um trem, né? Porque é a partir daí que a vida do Rubião toma uma proporção totalmente diferente e, por vezes, acaba saindo dos trilhos. Desculpa o trocadilho. Ele conhece Cristiano Palha e Sofia. É um casal, Cristiano Palha e Sofia, né? E que, aos poucos, passam a ter uma extrema amizade com o Rubião. Ah, esqueci que o Rubião é professor. Professor igual a mim, igual a tantos de nós, né? E o Rubião, ele começa a emprestar dinheiro para o Palha. Pois é, mas tudo bem, né? A amizade deles continua a mesma, obviamente. E o Rubião passa a nutrir uma grande paixão. Por quê? Pela Sofia. E aí me faz lembrar o Dom Casmurro, né? Aquela história toda lá da Capitu, do Bentinho, do Escobar e blá blá blá. Entretanto, né, o Machado de Assis, ele trata com uma certa ironia, um pouco diferenciada até, a evolução da paixão de Rubião por Sofia. Tá? Não vou me aprofundar muito nessa questão para não dar spoilers, né? Mas aqui fica a vaga impressão do interesse que o Rubião tem por ela, mas ela não apresenta-se de uma maneira como quisesse, digamos assim, fazer com que ali houvesse um adultério, né? E entre este possível adultério entre a Sofia e o Rubião está a situação da amizade e da questão financeira também do Palha para com o protagonista da história. Em um livro onde a ironia da época do século XIX, o adultério que era muito presente nas obras realistas, não só do Machado de Assis, mas como do português Eça de Queiroz, Eça de Queiroz e tantos outros da época, né? Em uma linguagem bem complexa, onde o Machado conversa bastante com você, leitor. Na verdade, com você, leitora, tem muito disso na obra, né? O Machado se referir às leitoras do sexo feminino, que eram nossas principais leitoras, o principal público-alvo, enfim, do Machado na época, né? Afinal de contas, a obra ela era publicada em folhetim,
dividido em partes, em capítulos nos jornais, para só depois ser publicado em uma obra literária mesmo, né? Então, aqui nós temos muito disso, uma linguagem bem machadiana, bem irônica, bem realista para os tempos daquela época, que vale a pena a leitura. E vai assim, de 8 a 80 a obra, vai de extremos, né? Inclusive, aí nós percebemos a loucura do Rubião, uma loucura real, que ele mesmo percebe nos seus momentos de maior lucidez. Gente, vale a pena a leitura, é um retrato da burguesia, um retrato da época do século XIX, bem bacana, é uma verdadeira aula de história e aula de literatura, sem sombra de dúvidas. Mas uma dica, prepara o dicionário, porque quando você for ler Quincas, o dicionário tem que estar ali juntinho de você, beleza? Então é isso que eu tenho para vocês, esse recado, e segue lá no Insta, que eu sempre tenho resenhas novinhas em folha para vocês, e claro, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos aqui no YouTube. Beijos, abraços e até o próximo. Bye, bye, tchau, tchau.